o que nos leva para o nosso terceiro ponto de hoje, a experiência missionária em Atenas. Quero convidar você a ler comigo dos versos 15 ao 34. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. A experiência missionária de Atenas é muito interessante, pois nos apresenta um choque de cosmovisões. Quando falamos de cosmovisão, estamos falando de como as pessoas veem o mundo, de como elas leem e compreendem a vida ao seu redor. Entender a cosmovisão de uma pessoa nos ajuda a compreender por que alguém tão perto de nós aparentemente vive de forma tão distante de nós, tão diferente, de nós. Essa compreensão pode nos ajudar a expormos o Evangelho a uma outra pessoa, assim também como pode nos ajudar a compreender as diferentes reações quando expomos o Evangelho a elas. Paulo, ao apresentar na praça pública o Evangelho de Jesus Cristo e anunciar a ressurreição dos mortos aos atenienses, ele experimenta imediatamente essa realidade do choque entre sua cosmovisão e a cosmovisão deles. Os atenienses já tinham entre eles mesmos choques de cosmovisões por compreender e lerem o mundo de forma diferente entre eles.
como nós podemos ver no verso 18 deste capítulo. Diz assim: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com eles. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Paulo, como de costume, iniciou pregando na sinagoga aos judeus e gentios que a frequentavam. Mas Atenas era uma cidade muito culta e muito idólatra. E essa última característica chamou a atenção de Paulo, levando ele a pregar na praça da cidade. Possivelmente esta praça era o local de comércio da cidade. A pregação de Paulo para os atenienses, que não frequentavam a sinagoga, que não tinham contato com a religião judaica, não era compreendida, porque eles tinham uma cosmovisão muito distante dos conceitos os quais Paulo estava acostumado. Para os atenienses, ressurreição era algo incompreensível. Era um tema que não fazia parte das discussões deles. Os epicureus criam em deuses pessoais. E Jesus poderia ser mais um deus para a sua lista de deuses. Entretanto, eles não criam que estes deuses interferiam na vida cotidiana dos homens. Eles criam em deuses, mas estes deuses eram distantes e nada faziam por eles. Os epicureus acreditavam que o mundo existia e simplesmente existia por razões que não conseguiam explicar. Eles não acreditavam que o mundo fora criado pelos deuses, como o apóstolo Paulo estava pregando. Eles acreditavam que os deuses não se importavam com o mundo. Por isso mesmo, também não o cultuavam, embora crescem em sua existência. Por isso, a pregação de Paulo para eles era algo que precisava de maior estudo, pois era contrário ao que criam. Mas ela mexia com algo que estava no centro de seus corações. Eles criam na existência dos deuses. No fundo, eles desejavam ter um contato com estes deuses. Os estoicos acreditavam que uma força impessoal, que chamavam de providência, eles não acreditavam então num ser divino, mas eles acreditavam que uma força impessoal, que chamavam de providência, já tinha determinado todas as coisas. Eles eram deterministas e acreditavam que as pessoas deviam praticar o domínio próprio diante do sofrimento do mundo. Normalmente, os estoicos eram pessoas frias, apáticas à dor do outro e à sua própria dor, né? Para os estoicos, o ser humano não era responsável por seus atos e nem por suas escolhas, pois tudo já estava determinado muito antes dos acontecimentos se tornarem realidade. Os estoicos acreditavam que a vida é cíclica e sem sentido. Para eles, a boa vida era a prática de virtudes. A morte era o retorno da alma, onde o ciclo da vida recomeçava. Paulo estava pregando a mesma mensagem para judeus e gentios. O que já nos mostra que ele falava a mesma coisa para grupos com cosmovisões diferentes. É importante ressaltarmos que dentro do grupo de gentios atenienses já existiam entre eles cosmovisões diferentes, conforme nós acabamos de demonstrar. Os epicureus liam o mundo e a vida de uma forma, e os estoicos liam e compreendiam a vida de outra forma. Ambos não criam na ressurreição dos mortos.
e nada sabiam a respeito de Jesus Cristo, o Deus que se fez carne para salvar o homem dos seus pecados e da ira de Deus. Este é o primeiro ensino que aprendemos através da experiência em Atenas. Somos chamados para pregarmos a mesma mensagem de Cristo às mais diversas cosmovisões existentes. A mensagem não muda, porque a obra de convencimento desta mensagem não está em nosso poder, mas nas mãos do Espírito Santo de Deus. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Embora tenhamos muitas cosmovisões no mundo, todo ser humano possui a mesma necessidade. Todo ser humano busca de alguma forma a resposta para o vazio que sente em sua alma, para o grito pela eternidade que foi colocado por Deus em nós, seres humanos. Você não precisa conhecer todo o pensamento de um ateu para pregar para ele. Você não precisa ser especialista da cultura islâmica para pregar para eles. Você precisa somente conhecer a Jesus Cristo e deixar que o Espírito de Deus fale através de você, enquanto você testemunha com sua vida o poder de Deus. Conhecer um pouco da cosmovisão daquele a quem você evangeliza ajuda, mas não é essencial. O que de fato é essencial é você confiar no poder do Espírito Santo de Deus. Aqueles filósofos atenienses, embora não familiarizados com o que Paulo estava falando, achando se tratar de uma nova filosofia, pediu para que ele falasse a eles no Areópago, local onde discursavam a outros os seus pensamentos e ideias a respeito da vida. Era uma espécie de faculdade onde os sábios buscavam ensinar uns aos outros. Mas por que eles pediram? Porque algo que Paulo falou lhes tocou. Eles queriam compreender mais. No fundo, os seus corações buscavam por uma compreensão e sentido da vida, que só pode ser encontrado em Deus. Paulo passa a lhes falar a respeito de Deus, mostrando-lhes características que ora se aproximava e ora se distanciava dos pensamentos deles a respeito da vida e a respeito de Deus. Eles pareciam ouvir atentamente, até que Paulo falou da ressurreição. Este tema pôs fim à fala de Paulo e fez com que todos se retirassem daquele local. Alguns que lá estavam creram na pregação de Paulo. E a segunda lição que quero destacar é que todos temos uma cosmovisão, mesmo que não saibamos que a temos. Todos temos uma forma de interpretar o mundo e as ações das pessoas no mundo. Inclusive, esta cosmovisão está presente em nossa leitura da Bíblia. Nossa cosmovisão pode ter sido construída através dos ensinos de nossos pais, de nossos professores, e a nossa cosmovisão espiritual pode ter sido formada pela igreja que frequentamos ou pelo grupo de oração que frequentamos. Por isso, reafirmo que precisamos aprender a ler a Bíblia e interpretá-la através dela mesma, sem buscarmos darmos desculpas infundadas, desculpas que não estão escritas na Bíblia, quando nos depararmos com textos difíceis e que parecem contraditórios ao que pensamos.